Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Papo Bem Bem Bom com Miriam Gazola. Oi, gente, aqui é Miriam Gazola e hoje, nesse 6º podcast, nós vamos falar de um assunto que as pessoas gostam demais: o formato de cada corpo e como é que a gente faz para valorizar esse corpo independente da forma que ele tenha. E esse tema é muito legal porque se nós entendermos uma regrinha básica, a gente consegue resolver esse enigma. Porque assim, vou dar uma ideia para vocês. Tem um ponto de partida que, se a gente prestar bem atenção nele, ele serve como regra para várias coisas em nossa vida. Tudo se resume em luz e sombra. Vejam como isso é muito interessante. Quando a gente quer esconder alguma coisa, para onde que a gente vai? Para a sombra. Mas quando a gente quer mostrar alguma coisa, revelar alguma coisa, para onde que a gente vai? A gente vai para a luz, para o sol, né? Então, assim, esse mesmo raciocínio a gente vai fazer com relação ao nosso corpo. Quando a gente quer que alguma área do nosso corpo apareça, a gente usa luz. Quando a gente quer que essa parte não apareça tanto porque a gente não gosta muito dela ou não é bem o que a gente gostaria, a gente joga ela na sombra. E isso, com esse joguinho, assim, é fácil de raciocinar e é fácil de decodificar como é que eu posso, independente do meu corpo, deixar ele mais harmônico. Porque quase ninguém tem um corpo bem harmônico. Tem algumas pessoas que são bárbaras, né? Que a gente fica olhando e fica babando assim. Eu queria ser bem assim, porque assim tá perfeito, né? Porque a gente tem aqueles estereótipos do masculino e do feminino. E isso é muito claro na cabeça de todo mundo. O que é o masculino? O masculino é um ombro largo, um quadril estreito, um pescoço mais largo, um queixo mais forte, também mais largo, e pé grande. Esse detalhe do pé grande é uma coisa que eu gosto muito. Aliás, eu adoro pessoas com pé grande. Eu acho que dá uma sensação de segurança, de base, dá uma sensação de se ter segurança do que se quer, se ter certeza do que se é. E nisso não estou brincando com nenhuma ideia que possa não ser isso que eu estou dizendo, tá? Bom, então, a característica masculina é isso, é um triângulo invertido, grandão em cima, estreito embaixo, né? A mulher já é aquela coisa do violão, né? Uma proporção entre seios e quadris. Tem a cintura mais fina, então faz aquele violão bonito. É lindo, mas poucas de nós conseguem ter esse corpo. Como poucos homens conseguem ter esse triângulo invertido. É muito raro, porque é muita perfeição dentro do que se concebeu masculino e feminino. Mas isso é bem interessante porque, mais ou menos em todos os povos, essa concepção existe, esse conceito de masculino e feminino é muito forte, inclusive em tribos indígenas que não têm esses conceitos formados, não tem essa aculturação, eles também enxergam a mulher assim. Inclusive com um quadril até maior, que é para parir, né? De ter filhos, de gerar, disso tudo. Então aí tá bem claro a questão do masculino e do feminino. Bem, lá vamos nós. Então, como é que a gente faz essa mágica, né? Essa mágica para poder ficar bonitão assim, né? Ficar mais masculino e mais feminino. Então, o homem que naturalmente é masculino, tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa forçar a barra de nada. De qualquer forma, se ele quiser optar por jeitos de vestir que valorizem mais alguma parte do seu corpo, ele vai seguir essa regrinha, da mesma forma que a mulher. Então, assim, o homem, tá? Vamos começar pelo homem, que eu estou sempre colocando o homem em primeiro lugar. Veja só. Então, aquele ombro largo, ele não tem tão largo assim. Vamos supor que seja o contrário. Ele tem o ombro estreito e um quadril largo. O que ele tem que fazer? Se ele jogar na parte de baixo, que ele tem larga, uma cor clara, o que vai acontecer? Vai aparecer muito essa parte. E ele não quer isso, ele quer ficar com o quadril mais estreito. Então ele precisa que essa parte de baixo do seu corpo fique um pouco mais estreita, apareça menos. Cor escura, então. Colocou cor escura embaixo, já resolveu 40% da questão. Agora, os outros 40%, ele joga para cima. A parte de cima, então, ele tem pouco ombro, é estreito, né? Como é que ele vai fazer? Ele vai jogar uma cor clara. Então, ele vai fazer com que a parte de cima, que é menor, se sobressaia mais que a parte de baixo, que é maior. Entende o raciocínio? O raciocínio é sempre assim.
claro, aonde a gente precisa valorizar, e escuro, aonde quer esconder e não valorizar. Da mesma forma, uma mulher com um quadril muito largo, o que ela vai fazer? Ela vai colocar uma cor mais escura embaixo. Ela não precisa valorizar o quadril mais do que já está valorizado, porque ela já ganhou essa bênção de ter o quadril largo, né? Já foi abençoado com isso. Chega, não precisa mais que isso, ela não precisa humilhar ninguém. E a parte de cima, então, ela vai usar uma cor mais clara. Quando eu coloco uma regra, é uma regra se a gente quer seguir, se a gente se importa com isso. Se a gente não se importa, não tem problema, a gente simplesmente não segue a regra. É a mesma coisa que mulher gordinha não pode usar estampa. Claro que pode. Ela pode usar bolinha, ela pode usar xadrez. Todo mundo pode usar absolutamente tudo. E pode ficar bem naquela pessoa se ela souber bancar isso, se ela tiver o charme e a autoconfiança suficiente. Mas o que eu queria mesmo focar desta vez é nessa questão do claro e escuro. É um detalhe bem simples, fiquem atentos a isso e vocês vão notar que só essa regrinha já ajuda muito no raciocínio do que fica bem pra mim, tá? Mas o que fica melhor pra cada um é se conhecer e se amar muito. No próximo podcast, nós vamos falar com uma pessoa que nesse momento da vida dela está fora do padrão e vai nos falar um pouquinho dessa questão de como é que ela engordou, como é que ela encara isso. E ela tem um blog muito legal falando sobre isso. Então, continuem com a gente, que a gente existe por vocês. Obrigada por estarem conosco nesse papo bem bom. Foi um prazer imenso e tchauzinho. Papo bem bom.